Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, iniciando a nossa semana aí com uma nova aula, né, aula 25, e a gente vai estudar hoje um pouco sobre o Oriente Médio, vamos ver aí algumas questões relacionadas aos aspectos gerais, tá? E já entrando em alguns conflitos que ocorrem nesse território. Para quem quiser acompanhar, no nosso livro didático corresponde ao capítulo 7, tá? Então, começa na página 142 até a página 146, é o que a gente vai abordar hoje, ok? Então, vamos preparar para iniciar nossa aula agora. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre o Oriente Médio, que é uma região estratégica, tá? Esse termo, né, quando a gente fala de Oriente Médio, foi um termo muito utilizado pelos europeus, tá? Os europeus ali da parte ocidental. Então, eles dividiram o continente asiático ali em 3 partes, tá? Então, eles utilizaram ali o Oriente Próximo, né, que correspondia às regiões ali, os países da Península Balcânica, pegando ali parte da Turquia, a Síria, a Palestina, o Egito, né? Aí eles usaram também o Extremo Oriente, que corresponderia ali ao sudeste da Ásia, a China, o Japão e a Coreia, e propriamente dito o Oriente Médio, né? Esse território que a gente vai estudar hoje, que corresponde aí às regiões da Turquia, Arábia Saudita, o Afeganistão, o Irã, Síria, tá? Então todas essas regiões, só para a gente entender mesmo por que essa denominação. Então, o Oriente Médio ele é uma região estratégica, tá? Em termos econômicos e geopolíticos. Então, por que a gente tem essa conexão? Primeiramente, porque é um local que concentra as maiores jazidas de petróleo do mundo, né? E ele vai estar conectado ali com várias regiões muito importantes, a Ásia, a Europa, a África. Então, ele está muito bem localizado e vai dispor, né, dessa grande quantidade de recursos aí. Então, o Oriente Médio, ele tem uma população de aproximadamente 350 milhões de habitantes, tá? A maioria desses habitantes árabes, tá? De religião muçulmana. Então, nós vamos ter uma exceção aí, que seria Israel, né? Que a população ali de Israel tem o predomínio de uma população judaica, tá? Mas no Oriente Médio, a grande população, então, vai ser de religião muçulmana, como eu acabei de falar para vocês, ok? Então, vamos continuar. Trouxemos aqui um mapinha que corresponde à região que compreende o Oriente Médio, tá? E aí a gente vai destacar bastante essa região aqui, ó, que compreende o Golfo Pérsico, tá? A gente vai falar disso. Então, essas regiões próximas aqui vão concentrar as grandes jazidas de petróleo que a gente está falando. É uma das regiões aí que vai concentrar cerca de 50% das reservas mundiais do mundo, tá bom? Vamos lá também, a abundância, vamos voltar aqui rapidinho no mapa, só para a gente descrever essas regiões. Aqui temos a Turquia, né, a parte que corresponde à Ásia, aqui a parte europeia, pegando aí Síria, Líbano, Israel, Egito, né, essa parte que compreende a parte asiática, Jordânia, Arábia Saudita. Então, só para a gente compreender quais as regiões que fazem parte aí do Oriente Médio. Então, como eu falei, tem abundância em petróleo, né, no Oriente Médio. Então, aqui a gente colocou um dado que cerca de 48% das reservas do mundo estão nessa região, né? Os países ali do Golfo Pérsico, aquela região que eu mostrei para vocês, tem 1/3 de todo o petróleo que é consumido no planeta, tá? Então, os países que correspondem a essa localização aqui do Golfo Pérsico. Nós temos aí a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? A OPEP. Então, essa organização aí, ela distribui, então, pelas regiões Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Venezuela e Equador, tá? Então, as regiões mais representativas, né, de maior produção de petróleo que a gente tem. Esses países
extraem, refinam o petróleo e influenciam a quantidade desse recurso disponível no mercado internacional e o preço do barril. Então, eles conseguem, através dessa organização, de serem os maiores detentores aí, regular a questão dos preços, tá? A distribuição também desse produto. E juntos, esses membros da OPEP produzem 42,7% de todo o petróleo do mundo, tá? Então, alguns dados aí que são interessantes, né, da gente conhecer dessa região. Essa imagem aqui que eu acabei não falando para vocês é uma imagem de uma mesquita, né? A gente vai ter aí muitos templos, muitas regiões bem antigas e muito importantes, né, nesse território também, que a gente vai falar de algumas delas depois. Aqui a distribuição do petróleo no mundo em 2017, né? Para a gente compreender bem essa questão, aqui nós temos o Oriente Médio, né? As regiões que estão em tonalidade verde aí, são as regiões que têm de 5 a 15% das reservas mundiais do mundo, né? Então, nós temos descrito aqui a Rússia, parte do Oriente Médio. E aqui nós vamos ter as regiões que têm um potencial superior a 15%, né? A Venezuela e aqui a Arábia Saudita, tá? Então, as regiões com as maiores reservas. Região que possui cerca de 50% das reservas de petróleo no mundo. Então, toda essa região aqui que está achurada, né, pontilhada aí, então corresponde à localização de maior potencial. Então, nós temos aí as principais correntes das trocas internacionais. Então, o petróleo que sai dessa região, né, ele sai aí pelo Oceano Índico, em sua grande maioria, e tem como maior destino, olha só, a Europa, tá? Então, nós podemos perceber que a maior quantidade de petróleo utilizada aí pelos europeus vem dessa região aqui que compreende o Oriente Médio. Estudamos aí que a Rússia exporta grande quantidade de seus recursos para a Europa, mas eles ainda recebem maior potencial, né, da região que se concentra aí o Oriente Médio, tá? Só para a gente fazer essa análise aí desse maior volume. Também exportam esse produto em quantidade aí para o Japão, né, uma quantidade considerável também. Vamos lá. A gente falou de uma das regiões com maior riqueza, né, de petróleo no mundo. Mas aí, em contraponto a isso, a gente vai ter a região também com uma das maiores escassezes, né, hídricas do mundo também, né? Tem muito petróleo, mas tem a escassez de água. Então, essa região, o Oriente Médio, é uma das regiões que tem o maior número de países em situação de estresse hídrico e penúria em água do planeta, tá? Eles dispõem de menos de 1%. Então, é uma quantidade muito pequena. E aí eu trouxe aqui até esse recurso aqui, que de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, as nações que disponibilizam até 1,7 mil metros cúbicos de água por pessoa anualmente se encontram em condição de estresse hídrico, que a gente falou, né? Já os países que não conseguem disponibilizar uma quantidade maior que 1.000 metros cúbicos vivem numa situação chamada de grave penúria de água. Então, é uma questão aí que envolve o Oriente Médio, né? E muito disso está relacionado à irrigação, tá? Grande parte da água que eles consomem é retirada dos aquíferos, né, mais profundos, e eles utilizam para irrigação. E isso vai causar um problema para o abastecimento doméstico, tá? A ONU ainda prevê que nos próximos anos a gente pode ter um grave problema, né, da contaminação desses aquíferos que estão sendo perfurados aí constantemente, e também até o surgimento de conflitos envolvendo o uso das águas, né, porque é uma questão problemática nesse território, essa questão que envolve esse recurso, ok? Vamos lá, falando um pouquinho então sobre o Estado Islâmico, tá? Então, do Oriente Médio, a gente vai ter vários conflitos aí, e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, vamos iniciar aí um pouquinho falando sobre o Estado Islâmico.
Então, o que é isso? Esse Estado Islâmico que a gente fala e a gente vê falar constantemente, inclusive agora a gente está tendo um problema no Afeganistão com a retirada das tropas, né? E aí a gente tem vários atentados terroristas envolvendo o Estado Islâmico. Então a gente vai compreender um pouco aí de forma rápida o que é isso, né? O Estado Islâmico ele foi criado ali pelas proximidades do ano 2000, tá? Quando a gente tinha uma liderança de um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, tá? Desse grupo terrorista aqui a gente já teve ali como um dos representantes Osama Bin Laden, né? Que todo mundo em algum momento já ouviu falar. Então, foi capturado, né? E morto pelas tropas americanas, tá? O líder ali desse grupo terrorista do Al-Qaeda. Então, essa morte aí, ela causou aí grandes problemas, tá? Os membros da Al-Qaeda iraquiana, eles mudaram o nome do grupo, né? De Al-Qaeda passou a se chamar Estado Islâmico do Iraque, tá? Isso ocorreu nessa localidade. Então, desde então, esse grupo tem conseguido cada vez mais adeptos. Por que isso? Eles sempre se manifestam, né, nas redes sociais. Esses atentados terroristas, eles são noticiados na televisão ali de forma bastante notória, né? A gente já teve ali a decapitação, né, de jornalistas em rede nacional. Tivemos ataques a jornais, um jornal francês, né, que matou várias pessoas ali. Então, são vários atentados terroristas, né? São extremistas mesmo. Então, eles praticam a religião muçulmana, né? E eles acreditam que todo cidadão tem que praticar fielmente essa religião, né? Da maneira mais correta possível. Qualquer um que saia daquilo que é pregado pela religião, então eles vão atacar de uma maneira muito agressiva, né? Com um atentado terrorista mesmo. Então, cada vez mais esse grupo tem conseguido adeptos, né, em vários locais do mundo. Então, tem pessoas que se dizem da religião, né, e vão fazer treinamentos com o Estado Islâmico. Então, isso é algo muito perigoso, que às vezes você está em uma outra região, um outro país, e tem ali um praticante, né, um integrante do Estado Islâmico, e ele pode fazer algum tipo de ataque contra a população, tá? Em 2014, então, olha só, em 2000 houve a criação, em 2014, o Estado Islâmico, ele se autodeclarou, proclamou, né, que eles estavam criando um califado, né? O que é esse califado? Um califado é um Estado territorial próprio, governado e regido pela lei islâmica, a Sharia, tá? Então, eles queriam criar uma região, né, que contemplasse ali esse território denominado califado. Mas a população internacional não reconheceu esse território, né? E esse território ficaria ali entre o Iraque e a Síria, tá? Deixa eu voltar no mapinha aqui para a gente ver. Nós temos aqui o Iraque e a Síria, né? E esse califado compreenderia parte dessas regiões, tá? E aí vocês podem entender um pouco a quantidade de refugiados da Síria, principalmente, buscando as regiões vizinhas e posteriormente chegar à Europa, né? Por causa dos vários conflitos que vão existir nesse território, tá? E a gente começa a entender como que funciona toda essa questão. Então, as células do Estado Islâmico foram identificadas praticando atos de terrorismo, tá? Então, o Estado Islâmico ele teria várias vertentes, várias células ali, e essa população, então, vai praticar atos de terrorismo na Europa, na África, no Sudeste Asiático, tá? E sempre noticiando tudo o que acontece. Inclusive, pessoal, várias obras arquitetônicas, vários templos muito antigos, né? Então, tudo foi destruído pelo Estado Islâmico e eles fizeram questão, né, de noticiar isso na mídia também. Embora o Ocidente
seja o principal alvo dos ataques do Estado Islâmico, a maior parte de suas vítimas é de muçulmanos, né, acusados de serem infiéis ou de não praticarem de maneira ortodoxa, né? Então, como a gente falou, existe um extremismo aí, que se a pessoa fizer qualquer coisa que vá contra a religião ali, eles acham que ela tá sendo contrária e eles vão atentar contra essas pessoas, né? Então, o que a gente poderia ver relacionado a isso? Que desde 2015, no Estado Islâmico, ele começou ali a perder um pouco força, né? Apesar dos ataques ali dos Estados Unidos nessas regiões, então eles começaram a perder então um pouco do seu território. Mas agora atualmente a gente acabou de ver, né, no Afeganistão ali, a retomada então desse grupo entrando aí em conflito, né, esse grupo extremista aí causando aí vários desastres nessas regiões, ok? Então a gente traz um mapinha aí do nosso livro didático que fala sobre os países do Oriente Médio, né? Alguns dados, algumas informações que se referem a esse território. Nós podemos aí verificar, por exemplo, o PIB em 2016 em dólares de algumas regiões, né? Então a gente pode observar aqui, por exemplo, o Irã, Arábia Saudita, né, o Iraque, Israel. Então eles têm aí um PIB em bilhões de dólares bem considerável, tá? Temos aqui também a Turquia, que expressa essa informação aí de maneira bem um número bem alto, né, relacionado ao PIB dessas regiões. Outra questão que a gente pode ver é em relação à renda per capita desses territórios. Por exemplo, aqui o Catar tem cerca de 124.740 dólares, né, a renda per capita dessa população. Então, uma das maiores aí desse quadro. E aí o índice de desenvolvimento humano também desses territórios. Então, a gente tem regiões aqui que apresentam um IDH muito bom, né, regiões de conflito que apresentam IDH baixo, tá? Então, nós temos aqui o Afeganistão, o Iêmen também apresentam um nível mais baixo, tá? Temos aqui a Palestina, que ela não vai ter essas informações, né? A gente está aí sem dados, e também a Síria, que envolve esses vários conflitos aí, a gente não vai ter essas informações, tá bom? E aí eu queria trazer aqui para vocês, rapidinho, o nosso mapinha que se refere ao Oriente Médio, né? A gente vai ver um pouquinho aí sobre esses aspectos físicos desse território. E aí a gente pode verificar o tipo de relevo que nós temos nessa região. Então, temos alguns planaltos, né? Algumas áreas de planaltos, o planalto da Arábia, o planalto do Irã, tá? Planalto da Armênia, o planalto da Anatólia. Então, essas regiões de planalto, né, são circundadas aí algumas regiões por áreas de montanhas, as áreas mais íngremes, né, aqui ao leste. Temos também algumas áreas de planícies próximas ao litoral, né, então sempre nas bordas aí oceânicas nós vamos ter essas áreas de planície também. Então, grande parte desse relevo é constituída de planaltos, como a gente falou, e alguns circundados por montanhas. As planícies estão na área litorânea e no interior dessa região nós vamos ter aqui a planície da Mesopotâmia. Lembra que a gente já viu isso aqui em outro momento? Então, ela é cortada pelo rio Eufrates e o rio Tigre, tá? Elas se destacam aí nessa região pelas questões histórico e culturais. O clima dessas regiões, então, é o árido e o semiárido, tá? Então, nós estamos numa região de clima mais seco, motivo pelo qual nós vamos ter aí a presença de desertos que estão dispostos aí nessa paisagem, tá? Então, aqui o deserto grande de Nefut, o deserto da Síria,
tá? O deserto da Arábia, deserto de Cavi. Então, uma região mais árida que a gente vai ter distribuída esses desertos. As temperaturas nessa região vão variar de mais de 40 graus durante o dia, tá? E menos de 10 graus centígrados à noite. Então, essas características aí climáticas, elas vão influenciar na forma como a população se distribui no território, né? Uma vez que a gente tem uma baixa disponibilidade de água. Então, isso vai dificultar a ocupação humana aí. As cidades que comportam grandes populações, né, vão estar em Damasco, na Síria, Riad, tá? Então, as regiões que a gente vai ter uma maior população efetiva. E também na Arábia Saudita, tá? Então, são os locais de maior ocupação urbana. Estão localizados em raros pontos do Oriente Médio, onde as águas subterrâneas afloram a superfície, tá? Então, geralmente é onde eu tenho ali questões, regiões tipo de oásis, né? Onde aquela água aflora naturalmente ali, a gente vai ter essa ocupação maior humana, ok? Então, era basicamente isso a nossa aulinha de hoje, só demonstrar para vocês um pouquinho sobre o Oriente Médio, começar ali a falar sobre alguns tipos de conflito. Hoje a gente falou do Estado Islâmico, né? E nas nossas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre esse território, sobre os conflitos existentes ali, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!